Saúde, irmãos, para a paz do Senhor, amém? Amém. Queira se pôr de pé, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 5. Estou muito feliz de novamente estar aqui. Quero agradecer desde já, como sempre, o pastor Sandro, a pastora Fabiana pelo convite. Já considero aqui como minha família em Cristo. Amém? Amém. E vamos ler em Mateus, capítulo de número 5, uma palavra que Deus colocou no meu coração faz 2 semanas, mais ou menos. Não, faz quase 2 semanas. Mateus, capítulo 5, verso de número 13. Amém? Lemos. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela Tua presença que é real nesse lugar, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui te adorando, te glorificando, por hoje ainda podermos falar da Tua palavra, podemos, Senhor, ser alimentados por Ti, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero glorificar o Teu santo nome, por estarmos aqui, Senhor, te louvando, ó Deus. Fala conosco nessa noite, Pai, por intermédio da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, e que nessa noite eu seja um canal, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Essa palavra, há mais ou menos 2 semanas, 1,5 atrás, Deus falou muito no meu coração. Eu estava palavreado com um amigo para pregar na igreja dele, e eu tinha um culto infantil antes da data que eu ia pregar, e eu estava muito envolvido com esse culto infantil, e eu não consegui preparar uma mensagem ali, estudar, né? E na semana do culto da igreja dele aconteceu um fato com um parente de uma irmã lá da igreja, e esse fato acabou que Deus ele me enviou ali para uma missão que eu, por mim, não estava preparado para aquilo, mas quem capacita é Deus, quem prepara é Ele. Amém. E ali a palavra veio, né? Aquilo que Deus tinha a falar no meu coração, primeiro Deus falou para mim, para depois eu repassar para aquela igreja. E depois eu vou estar contando no final, um pouquinho mais para o final, o que aconteceu há 1,5 atrás. Mas a palavra do Senhor, a palavra que Deus colocou no meu coração é: não fuja do teu chamado. Não fuja daquilo que Deus te chamou para fazer. A Bíblia fala nesse texto de Mateus 5, versículo 13, que Jesus ele disse para os discípulos: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E se nós somos discípulos de Cristo, essa palavra também é para nós. Nós somos sal da terra e luz desse mundo. Então, o que Jesus estava falando para os discípulos é que eles não deveriam andar da mesma forma que outras pessoas, mas sim deveriam andar de uma forma diferente que agradasse a Deus e que de fato pudesse fazer a vontade de Deus. Isso para nós nos dias de hoje, irmãos, o chamado que Deus tem para a nossa vida é para viver uma vida de santidade, para viver uma vida diferente da vida que o mundo vive, para viver de fato na contramão do mundo. E a palavra do Senhor, em Romanos capítulo 12, verso 2, ela vai dizer para não nos conformarmos com esse mundo, com as coisas desse mundo, com a forma com que o mundo vive. Isso é para que a gente não venha viver segundo os padrões desse mundo, mas segundo o padrão da vontade de Deus, segundo os padrões da Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Então, para que nós possamos cada dia mais
sermos transformados pela palavra do Senhor, a fim de vivermos o chamado de Deus para a nossa vida. E o chamado de Deus para a nossa vida é viver em santidade. Amém. É também fazer o ID do Senhor, o qual a gente já foi falado aqui pelo pastor, e creio que essa palavra tem tudo a ver. Enquanto o pastor estava aqui na introdução, ainda no início do culto, também tocou em algum assunto que está aqui nessa mensagem, vindo conversando com o nosso irmão Rodrigo no carro, né? E ali Deus só falando, né? A gente ali conversando da palavra do Senhor, irmãos, é coisa maravilhosa quando Deus ele fala profundamente aos nossos corações. E muitas das vezes, irmãos, nós entendemos que temos um chamado de Deus, mas achamos que não temos capacidade para exercer o chamado de Deus. Mas vamos entender que foi Deus quem nos escolheu. Lá em João capítulo 15, versículo de número 16, diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Irmãos, nós temos um chamado, e não fomos nós mesmos que nomeamos a nós mesmos, mas sim Deus foi quem nos chamou. Deus nos chamou para uma grande obra, para uma grande missão. Sabe, é uma grande responsabilidade, mas um grande privilégio ter a palavra de Deus e poder pregar a palavra de Deus, poder ser canal de Deus, poder falar do amor de Deus para outras pessoas. Irmãos, Jesus te escolheu. Amém. Deus te escolheu. Entenda isso. O chamado vem de Deus, foi Ele que te nomeou. O próprio apóstolo Paulo, lá na carta a Timóteo, ele vai dizer: eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Amém. Então, se nós estamos aqui hoje, se eu estou aqui falando da palavra do Senhor para os irmãos, é porque Deus me escolheu para essa obra. Amém. E muitas das vezes, irmãos, nós queremos fugir daquilo que Deus nos escolheu. Achamos que não temos capacidade, achamos que não vamos conseguir e queremos fugir do chamado, mas não fuja do teu chamado. Não fuja daquilo que Deus preparou para você. Porque se Ele te escolheu, Ele também te capacita. Amém. É a palavra do Senhor que nos diz isso. Amém. Como foi aqui falado, não se preocupe com aquilo que você vai ter que dizer, porque naquele momento será dado pelo Espírito. É o Espírito quem nos capacita, irmãos. Lá em João capítulo 14, versículo de número 26, Jesus ele estava ali falando algumas palavras para os discípulos antes dele ser morto, ser crucificado e depois ressuscitar e ascender aos céus. Jesus ele estava ali preocupado com os discípulos, mas ele disse para os discípulos: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo Consolador. E no versículo 26 do capítulo 14 de João diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo que vai te ensinar. É o Espírito Santo que vai te conduzir. Aleluia. É o Espírito Santo que vai te guiar. Amém. É Ele que vai te capacitar, irmãos, nesse chamado. E a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3, fala algo muito interessante, muito objetivo, muito direto. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar coisa alguma, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Olha que palavra, irmãos, interessante. Nós não somos capazes, irmãos, de pensar algo de nós mesmos. E quando nós achamos que somos alguma coisa, aí é que não somos nada mesmo. Tudo o que fazemos, tudo o que somos, vem do Senhor. Se você está aqui nessa noite, se nós estamos nessa reunião tão maravilhosa, falando da palavra do Senhor, é porque aprove ao Senhor estarmos aqui. Foi Ele quem te deu fôlego de vida. Foi Ele quem te conduziu até este lugar.
E é Ele quem está fazendo nessa noite. É Ele quem nos capacita, é Ele quem vai te capacitar. Não fique preocupado com essa questão de achar que não é capaz, achar que você não pode, porque o Senhor vai te dar, o Senhor vai te capacitar. Amém? Amém? No versículo 6 diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Do que adianta, né, irmãos? Estudos, teologia, se não tiver o Espírito de Deus, se não houver uma busca pelo Espírito Santo. Irmãos, é o Espírito quem faz, é o Espírito Santo quem nos ensina, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos molda, é Ele quem nos direciona. E Ele está aqui, irmãos, nessa noite. Amém? Amém? Glórias a Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Então, que possamos cada dia mais depender do Senhor. Quando nós entendemos que o que fazemos não somos nós que fazemos, que dependemos de Deus, que dependemos do Espírito Santo de Deus, aí nós passamos a ter uma vida de busca pelo Espírito, porque sabemos que sem Ele nós não iremos conseguir. Amém? Amém. E quando a gente fala de chamado, o Espírito nos capacita, mas é necessário que de nós tenha uma parte. Deus não vai capacitar pessoas que não querem trabalhar para o reino. Não é isso? O chamado requer um esforço. O chamado requer uma preparação. A primeira coisa que a gente fala de chamado, o esforço que nós temos que fazer, que não devia ser um esforço, mas acaba sendo, é obedecer a Deus. O salmista diz que ele ama os estatutos de Deus, ele ama os mandamentos, e é isso que nós devemos fazer, amar os mandamentos do Senhor, amar os estatutos do Senhor. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele fala assim: se vocês guardam os meus mandamentos, eu sei que vocês me amam. É guardando os mandamentos do Senhor que nós provamos para Ele que amamos a Ele. Então, como que Deus vai agir na vida de alguém? Como que Ele vai fazer? Como que Ele vai capacitar alguém que não obedece? Alguém que não tem uma vida de obediência ao Senhor? Alguém que não procura viver segundo a vontade de Deus? Deus tem um chamado na tua vida, Deus tem um chamado na minha vida, mas é necessário obediência. É necessário obedecer ao Senhor. Amém. O segundo ponto que nós pensamos no chamado é sobre uma preparação espiritual. E essa preparação, lá em Efésios capítulo 6, vai falar bem claramente sobre essa preparação. É como um soldado que vai para uma guerra. Ele precisa estar preparado. Irmãos, quando você decidiu na tua vida, quando Deus te deu essa decisão de seguir a Cristo, você entrou numa guerra. Você entrou numa guerra espiritual. O inimigo ele não fica satisfeito com você estando aqui nessa noite, ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo do Senhor. Portanto, ele vai fazer algo para tentar derrubar a tua vida, a tua casa, a tua família. É interessante que na vida de Jó era um homem reto, temente a Deus, o próprio Deus testemunha da vida de Jó. E o inimigo ele pede a Deus para destruir a família de Jó, para destruir os bens de Jó, até mesmo para colocar uma doença em Jó. Somente Deus não permitiu tocar na vida de Jó. Porque aquele que é de Deus, irmãos, o inimigo não toca. E a vontade do inimigo é tocar na tua vida. A vontade do inimigo, irmãos, é acabar com a nossa vida. Porque você está saqueando o inferno, você está levando a palavra do Senhor, você está pregando, você está evangelizando, você está fazendo a vontade de Deus, a tua família está nos pés do Senhor, então a vontade do inimigo é destruir essa harmonia. Por isso, irmãos, precisamos cada dia mais nos vestir das armaduras de Deus. Como diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O inimigo a todo tempo ele vai tentar te destruir. Ele vai armar uma cilada para a tua vida. Mas se você estiver firme em Cristo, se você estiver munido dessas armaduras, irmãos,
você vai conseguir resistir. E a palavra do Senhor, ela vai dizer assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, que possamos nos sujeitar a Deus, é uma ordem. Esse versículo, ele está na ordem, irmãos. Primeiro a gente se sujeita a Deus. Como é que eu me sujeito a Deus? É andando segundo a tua palavra, é vivendo segundo o Espírito. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Revista-se dessas armaduras. Deus quer te capacitar nessa noite, Deus quer te revestir dessas armaduras. E é interessante que quando a gente lê o texto de Efésios 6, do 10 ao 18, nós vamos ali, vai ter várias armaduras. Se você perceber, fala muito sobre armaduras de defesa. Fala ali sobre escudo da fé, couraça da justiça, calçado da preparação do evangelho, capacete da salvação. E apenas uma ferramenta de ataque, apenas uma armadura de ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. E se você quiser vencer um inimigo, você precisa ter a palavra de Deus. É pela palavra que nós vencemos o inimigo. Assim como Jesus, irmãos, no início do seu ministério, o Espírito leva Jesus ao deserto. Ele é tentado pelo diabo. E ali Jesus, pela palavra, vence o diabo. É pela palavra que você vai vencer. Por isso nós precisamos nos preparar, nos capacitar, estudar a palavra do Senhor. E o Senhor, ele falou muito comigo, porque muitas das vezes a gente não dá tanto valor a algumas reuniões na igreja que são tão importantes, como a escola bíblica dominical, os estudos bíblicos que eu creio que aqui, né, o pastor faz aqui com os irmãos lá na igreja também. E muitas pessoas não dão importância, não dão valor a algo que é tão rico e tão importante para a nossa vida. Irmãos, buscar a presença de Deus, aprender da palavra de Deus é tão importante, porque no momento em que você mais precisar, o Espírito te fará lembrar daquele versículo, daquela palavra, e você vai ser confortado, você vai ser avivado, você vai ter algo ali para vencer o maligno. Você não vai estar ali numa guerra sem a tua ferramenta, sem a tua armadura. E a palavra do Senhor, lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 15, Paulo orientando a Timóteo, se eu não me engano, Timóteo estava na igreja em Éfeso, se eu não me engano, Paulo preso, e Paulo orientando a Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, irmãos, nós precisamos nos apresentar a Deus dessa maneira, de forma a sermos aprovados por Deus. A luta que nós enfrentamos, o levante do inimigo sobre a nossa vida é de fato para nos aprovar, para nos fazer crescer na presença de Deus. Mas para isso precisamos cada dia estar aqui na palavra, na verdade. Assim como o apóstolo Paulo disse aqui para Timóteo, que maneja bem a palavra da verdade. Um cristão que conhece a Bíblia, porque o inimigo, o diabo, ele conhece a Bíblia. E ele vai tentar te afrontar com a palavra de Deus, assim como ele fez com Cristo. Mas se você também conhecer a palavra de Deus, você poderá vencer a ele. Amém? Amém. Glórias a Deus. E algo que aconteceu comigo, e aí eu entro nessa parte da palavra que diz: não tenha medo do que Deus te deu, porque foi algo muito impactante. Depois você corta esse VT aí, que é essa parte. Irmãos, um dia depois do culto infantil na nossa igreja, que foi uma bênção, a irmã que estava lá fazendo o culto conosco, o irmão dela passou mal não, ele se engasgou no almoço, e ali ficou sem respirar, se eu não me engano, uns 15 minutos, mais ou menos. Conseguiram socorrer ele, levaram, mas ficou ali no domingo, na segunda, quando foi na terça-feira, ele veio a falecer. Na terça-feira, eu tinha que pregar na quinta-feira lá naquela igreja que eu disse.
E, por coincidência, esse rapaz, ele é pai da minha prima, né? E tá. Vamos nós ao enterro. A nossa igreja ia fazer ali a parte cerimonial daquele sepultamento. E estava tudo, assim, planejado para isso acontecer. Mas a hora ia passando, o velório estava acontecendo, ninguém aparecia. E o pessoal da igreja se demorou, eu não sei o que aconteceu. Aí eu fui, peguei o carro que eu tinha que levar minha sogra em casa, passei lá na igreja, falei para os irmãos: gente, o pessoal está esperando lá vocês para fazer a cerimônia. E tá. E fui na frente, eles vieram atrás. Irmãos, chegando ali, a irmã chegou, a missionária chegou para fazer, o nosso pastor. E a irmã foi e falou assim: olha, você faz o seguinte, você puxa um louvor, a gente vai fazer uma oração, você puxa um hino e, e a gente começa, porque você é desenrolado. Esse negócio de desenrolado aí é meio complicado, né, irmão? Eu falei: irmã, eu nunca fiz isso, eu não tenho nenhuma experiência com isso, é uma situação que eu não sei lidar. Não, você tá com medo, né? Você tá... Não, eu falei: não tô com medo não, irmã, mas é uma coisa que é nova para mim, eu nunca fiz isso. Mas tá bom, vamos fazer. E ali eu estava com a minha voz muito trêmula, muitas pessoas ali, aquela situação que os irmãos com certeza já viveram, já passaram em algum momento da sua vida, ou vão passar. Irmãos, o meu coração quase saiu pela boca. E eu chamei aquelas pessoas assim mais para perto, e a gente iniciou com uma oração, cantamos um hino da harpa cristã, e ali seria o pastor que ia falar. Só que o meu pastor, ele é um senhor de idade, ele, por um tempo, né, de um tempo para cá, ele começou a ter assim, a parte psicológica dele está um pouco abalada. Então, quando essas situações acontecem, ele não consegue se controlar e a emoção flui muito, né? E ele pega a Bíblia e abre a Bíblia e começa a falar. E ele deu meia palavra e começou a se emocionar. E ele pegou a Bíblia e falou assim: toma, Caio, fala aqui. Irmãos, e foi muito interessante. Na hora não foi, né? Mas depois foi. Porque quando eu saí de casa, a Stephanie falou assim: amor, vamos fazer uma oração para você sair. Eu falei: tá bom. Eu nem estava esperando isso. E ela começou a orar e ela falou assim: Senhor, abençoa o Cássio, Senhor, para o propósito que o Senhor colocou ele para ir ali, Senhor, consolar aquelas pessoas que estão ali. E eu só ouvindo a oração e amém, né? E amém, e ouvindo a oração. E, irmãos, no caminho para lá eu já estava assim, falando: Senhor, será que isso vai sobrar para mim? Será que vai sobrar para mim? Porque não estava fluindo. E eu olhava assim, Senhor, não vinha nenhuma palavra na minha cabeça, não vinha nada, 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 nada. E eu falei: meu Deus do céu. E quando o pastor me entrega a Bíblia, eu olho para a palavra assim, não vinha nada. Aí eu fui, li o que estava escrito, aonde ele tinha aberto, e o Espírito Santo começou a falar através de mim, através de mim, através de mim. Irmãos, eu sei que eu nem sei o que eu disse, eu só sei que eu falei que o Espírito manda falar. E ali foi uma lição para mim. Foi uma lição. Acabou aquela cerimônia, foi feito o sepultamento. Depois a minha prima veio me agradecer, depois a irmã lá da igreja também. E eu falei: gente, eu não fiz nada, gente. Eu estava ali, né, não tinha nem o que dizer. Foi Deus que falou ali através de mim. Foi Deus que colocou aquelas palavras na minha boca para mim poder falar ali. E surgiu essa mensagem: não fuja do chamado. Amém. Né? Não fuja do chamado. Irmãos, não tenha medo. Não tenha medo do que Deus te deu. Não tenha medo do que Ele colocou. Às vezes a gente não tem medo de fazer, mas tem medo do que Deus vai fazer através de nós. É um negócio meio esquisito, né? Mas só quem passa sabe como é. Mas, irmãos, se Deus te deu, Ele vai te capacitar. Se Deus te chamou, Ele vai te dar naquele momento que você estiver ali, como eu estive, naquele momento em que eu não esperava, nunca imaginei fazendo aquilo, né? E ali Deus falou através da minha vida. E o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo:
Deus não nos deu um espírito de temor, mas sim de amor, poder e moderação. É o poder de Deus que faz, irmãos. Não somos nós que fazemos. É o Espírito Santo de Deus que faz. Amém. E ali Deus fala ao meu coração: não esconda o que eu te dei. Não esconda o talento, não esconda o dom. Não esconda a palavra que está dentro de você, aquilo que Deus colocou dentro de você. Lembra daquela parábola onde um senhor ele deixa os talentos, ele vai viajar e ele vai deixar 5 talentos com um, 2 com o outro e 1 com o outro. Aquele que tinha 5 talentos granjeou e nele fez mais 5. Aquele que tinha 2 granjeou e fez mais 2. Mas aquele que tinha 1 teve medo e enterrou o seu talento. E quando aquele senhor foi prestar contas, e esse senhor representa o nosso Senhor, que um dia prestará conta daquilo que ele nos deu, do chamado que ele nos chamou, do dom que ele colocou na nossa mão. E quando aquele senhor chega, aquele homem diz: eu tive medo. Irmãos, como será triste dizer para Deus: eu tive medo de fazer a tua obra. Eu tive medo de ir até aquele lugar que o Senhor me mandou para ir. E eu entendo que quanto mais nós fazemos, quanto mais você faz a obra do Senhor, mais Ele te capacita a fazer outras coisas. Outrora você estava evangelizando, talvez sem saber muito o que dizer, talvez você disse apenas Jesus te ama para aquela pessoa. Daqui a pouco você vai estar pregando, depois você vai estar intercedendo, depois você vai estar liderando algo na igreja. E é assim, irmãos, porque o Senhor ele vai acrescentando mais coisas. Aquele que tiver será dado mais. Amém. É assim, seja fiel no pouco e no muito te colocarei. E assim o Senhor ele tem falado ao meu coração, irmãos. E no final dessa mensagem, o Senhor ele fala: tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Amém. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, e vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Seja o que for que Deus te chamou para fazer, e se você ainda não sabe o que Deus te chamou para fazer, a palavra do Senhor diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o chamado para nós, irmãos. Esse é o nosso chamado. Seja o que for que você fizer, faça para a glória de Deus. Glorifique o nome do Senhor, irmãos. E eu tenho certeza que você será bem-sucedido, será bem-aventurado. Amém, irmãos? Amém. Fique com essa palavra. Não fuja do teu chamado. Eu tentei fugir, mas não deu muito certo, né? Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Agradeço a oportunidade. Glórias a Deus. Depois você corta essa parte aí, tá? Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos ficar de pé. Não sabe para que Deus te chamou? Faça a oração de Isaías 6. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei o que fazer, não sei para que o Senhor me chamou. Se é para ser um missionário, um pregador, um ajudador na obra, um mantenedor, um obreiro, mas eu me coloco em tuas mãos. Me usa, me capacita, me direciona. É a melhor coisa que existe, mas é estarmos aonde Deus quer. É melhor às vezes você ficar um pouquinho para trás de Deus do que você adiantar, se precipitar. É o que muitos fazem. Recebe uma profecia aqui e ali, Deus me chamou para ser um pastor e coloca os pés pelas mãos, se rebela numa igreja, divide uma igreja, faz tudo errado, em vez de esperar o tempo certo. Irmão, se tem uma das características de Deus, ou atributos, é paciência. Ele é paciente, longânimo. Ele não tem pressa. O mundo todo está para ser ganho. Tá, mas ele é paciente em trabalhar 20 anos, 10 anos, 30 anos com uma pessoa até levá-la ao chamado que ela tem. Que possamos nos colocar nas mãos de Deus, amém? Amém. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse despertamento. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos no centro da Tua vontade. Se Tua vontade for, Pai, que fiquemos no banco,
sendo um intercessor, alguém que apoia o pastor, que assim seja. Se o Senhor nos chamou, Senhor, para pregar a Tua palavra, então, Senhor, nos usa, nos capacita, abra as oportunidades, Senhor, para cada um. Pai, o Senhor tem tantos ministérios, tantas vocações, são inúmeras. Há pessoas que são levantadas, Senhor, para orar, para interceder, para jejuar por vidas, por missionários, por pastores, pessoas que não estão no holofote, não são vistas, não são enxergadas pelos homens, mas muito elogiadas e admiradas por Ti, Senhor, porque elas estão fazendo o melhor naquilo que o Senhor chamou, Pai. Que a bem da verdade, Senhor, o Senhor não nos chamou para aparecer, porque quem tem que aparecer é o Senhor Jesus e não nós. Que nós venhamos nos diminuir, que façamos a mesma oração de João Batista, que ele, Jesus, cresça e que eu diminua em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Fica conosco, abençoa nosso restante de noite, Pai, a nossa volta para os nossos lares. Senhor, mais uma vez eu te peço, lava nosso coração com o sangue de Jesus, purifica-nos, Senhor, santifica-nos, ajuda-nos a estar no centro da Tua vontade, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sabemos, Senhor, que essa palavra é tão dura, tão forte, é tão impactante, porque quantas vezes nos sentimos tão sujos, Senhor, e a Tua palavra diz que sem santificação ninguém te verá. Sabemos que santificação não é perfeição, meu Deus, mas é separação, é desejo de estar fazendo a Tua vontade, fugindo de tudo aquilo que te entristece, Senhor. Coloca isso no nosso coração, restaura o nosso altar para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos?